Você já parou para pensar que a gente passa, às vezes, na internet, tempo demais procurando sobre uma Bíblia ou outra e acaba perdendo a noção do que é a Bíblia? Então, esse vídeo vai ajudar você a voltar no tempo, né, que é um vídeo muito simples a respeito da Bíblia, e vai fazer você parar um pouco de pensar na Bíblia como um produto cheio de polêmicas, né? Se você é ateu, vai parar de pensar a respeito da Bíblia como um mero produto de problemas e vai pensar na palavra de Deus do jeito que ela sempre foi considerada. Nós vivemos num tempo onde tudo é dinheiro. Tempo é dinheiro, propaganda para dinheiro, vídeo para dinheiro, e a gente fica a vida toda tentando ganhar dinheiro. E a Bíblia, o que é? É importante voltar um pouco e entender. Eu quero gravar alguns vídeos a respeito da Bíblia. Para isso eu fiz algumas anotações, está aqui na minha pranchetinha. Eu quero ler com vocês um pouco sobre a Confissão de Fé de Westminster, o que ela fala a respeito da Bíblia, e pensar na Bíblia agora não como uma tradução, ou uma versão, ou uma Bíblia de estudo, como um lançamento, mas a Bíblia como a palavra de Deus, que é de fato o que ela é. Muita gente fica na internet rodeando vídeos e mais vídeos e com o tempo começa a duvidar da Bíblia, começa a questionar a Bíblia de forma crítica mesmo, para perder a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus falou pra gente, que está registrado nela. E isso é importante acontecer. Voltar um pouco para explicar o que é a Bíblia, né? Antes de começar a falar o que eu coloquei no esboço aqui, você já parou para pensar que a Bíblia ela é um milagre físico de Deus? A Bíblia é um milagre de Deus. A gente tem um monte de dificuldade quando vai traduzir a Bíblia. Eu não sei falar grego e hebraico, mas eu sei como é que funcionou o processo de tradução, de preservação. Cara, se você for um mínimo de cético, você vai desacreditar do processo inteiro. Porque é muito difícil acontecer a Bíblia, né? É muito difícil chegarmos ao produto da Bíblia se não acreditarmos no milagre de Deus. A Bíblia é um livro, é um conjunto de livros, né, de textos muito antigos, em idiomas que não são mais lidos nem falados hoje em dia. Então, tecnicamente, se você excluir o fato de ser um milagre, você vai chegar à conclusão de que alguém sugeriu que aquilo ali é o que está escrito, né? Porque o grego koiné não é mais falado, o hebraico, aquele hebraico também não é mais falado. Se Deus não preservar tanto a sua palavra como a sua língua, como se ele não fizer com que outras pessoas no futuro consigam ler aquilo, a Bíblia realmente chegou ao fim lá no segundo século. É isso que aconteceu. Então, cara, é importante pensar na Bíblia como um milagre também. Deus, ele fez as coisas acontecerem para que este livro chegasse até você. Houve muita briga, muita discussão, tentaram tirar livro, tentaram colocar livro, até hoje tentam colocar livros na Bíblia, aí depois tentaram tirar versículos da Bíblia, agora tentaram modificar os versículos da Bíblia. No meio disso tudo, existe Deus trabalhando para que a Bíblia continue a ser a palavra de Deus. E olha, independente da sua, da minha opinião, Deus ele vai continuar fazendo isso pelos séculos dos séculos. Até Jesus voltar, pelo menos, a gente tem certeza que vai ter a Bíblia. Depois disso, não sei como vai ser. Será que no céu vai ter Bíblia? Bota nos comentários aí. Mas é importante pensar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi formada pela vontade de Deus. A Bíblia que você tem hoje, eu queria ter uma Bíblia aqui para me pegar, eu só tenho uma Bíblia esquisita aqui. Esta Bíblia que você tem hoje na mão, ela é fruto de muitos problemas usados por Deus para chegar até aqui. Por exemplo, você sabia que esse formato de livros assim juntos, livros e cartas, esse formato que você tem, só foi possível por causa de um herege? Isso mesmo. Isso aqui aconteceu por causa do herege Marcião, que era um gnóstico. Marcião, ele era um pseudo-cristão, mas ele era místico, ele acreditava em outras coisas também, né? E ele desenvolveu algumas heresias ao longo da sua vida que ligavam o cristianismo ao gnosticismo, que era a falsa religião lá no século I e II, era o gnosticismo. E aí o que acontece? Marcião teve a ideia de criar o seu próprio livro cristão, para que ele pudesse ler tudo junto, mas ele não concordava com muita coisa do Antigo Testamento. Então Irineu fez a Bíblia sem o Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele colocou algumas coisas apenas do Novo Testamento e excluiu tudo. Então o Marcião foi o primeiro crítico textual.
Ele inspirou os críticos modernos a criar as novas traduções. E a igreja ficou comovida por isso e preocupada porque sabiam que Marcião era um herege, era declaradamente um herege. Se você quiser ver sobre Marcião, se você quiser ler um pouco sobre as heresias dele, você vai procurar o texto História Eclesiástica. O livro 4 e o 5 vão falar sobre isso. E Irineu também escreveu contra as heresias, ele também cita Marcião. Ele era um gnóstico, era um místico, né, que não acreditava em Deus. Então a igreja ficou comovida com aquilo e Deus usou Marcião para que a Bíblia começasse a tomar forma, essa forma que nós temos hoje, entende? Então olha só, o milagre da Bíblia acompanha a história da Bíblia ao longo dos séculos, até hoje. Isso aqui é um milagre, tá? Isso aqui é um milagre. Você não precisa saber explicar o milagre, isso aqui é um milagre, tá? O que Deus faz nem sempre a gente consegue explicar. Aqui na minha tela eu tenho a Confissão de Fé, que vai trazer algumas coisas importantes a respeito da Bíblia como a palavra de Deus. E, cara, o que está escrito aqui está tão bem explicado que basicamente só tenho que ler. De tão fácil que é. Mas eu vou conversar sobre alguns aspectos a respeito da Bíblia. Aqui no início, ó, eu marquei por cores porque nós vamos explicar cada pontinho desse. Eu quero pensar um pouco sobre cada pontinho desse com vocês e finalizar com o que a Bíblia fala a respeito da revelação de Deus, né? Esse texto aqui trata da revelação de Deus, revelação especial e natural. E ele começa falando o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal maneira a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessárias à salvação. Por isso, aprove ao Senhor em diversos tempos e de diferentes maneiras revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, e para mais segurança e consolação e edificação da igreja contra a corrupção da carne, do pecado nesse caso, e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servi-lo, fazê-la escrever toda. Um monte de coisa, né? Primeira coisa, a gente tem aqui a natureza, as obras e a providência de Deus falando sobre a glória de Deus. Quando a gente fala sobre a natureza, a gente fala sobre tudo que existe, o cosmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus e as obras... tá aqui, ó. E o firmamento anuncia as suas obras das suas mãos. Então, ainda que a luz da natureza e as obras da criação, é isso. E aí a gente tem a providência. O que é a providência? O fato de que, pela vontade de Deus, as coisas que Ele quer vai acontecendo conosco. Então, se você olhar para a sua história, você vai ver diversos trechos da sua história onde Deus ele se manifesta, onde Ele te salva, basicamente. Isso são obras da providência de Deus. Então, essa providência só pode deixar claro que existe alguém cuidando de você. Então, ainda que as obras da criação e da providência manifestem de tal maneira a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, ainda que essas coisas falem sobre Deus, de forma que nós ficamos inexcusáveis, ou seja, não há escapatória, ninguém pode falar que não tem provas da existência de Deus, é inexcusável. O ateu, ele não se justifica para Deus, entende? O ateu pode até convencer as pessoas, mas Deus não. Então, para Deus, o ateu é inesculpável. Quando Jesus voltar, o ateu vai falar assim, eu não sabia, e Deus vai falar assim, mentira, você sabia sim. Então, todas as coisas revelam a glória de Deus de forma que fica indesculpável. Não há desculpa para falar que ele não existe. Porém, essas obras, ainda que sirvam para nossa condenação, né, pois negamos propositalmente a Deus quando não cremos nele com todas as provas, negamos ele, essas provas, elas não nos dão o conhecimento de Deus e da sua vontade necessários à salvação. Elas são indícios de que existe Deus. E quando nós olhamos para esse indício, o pecado que habita em nós faz com que a gente fuja desse indício. Então é por isso que ela serve para nos condenar. Mas essas provas não falam sobre a verdade para a nossa salvação. Por causa disso, Deus quis
em diversos tempos e de diferentes maneiras, falar com a sua igreja de formas diferentes, como está escrito em Hebreus, tá aqui, Hebreus 1 e 2, né? Isso não foi suficiente para que a sua palavra fosse propagada pelo tempo, pelos séculos dos séculos, que é o que ele quer. Então, ele, para melhor preservação, ele fez com que essa palavra fosse escrita. E isso não é a partir do primeiro século. Não é a partir do primeiro século. Moisés já escrevia. E aqueles textos eram reescritos e eles eram passados de geração a geração. Algumas pessoas falam sobre a revelação, não é a revelação, né? A tradição oral, como se ela fosse o único meio para propagar a história do Antigo Testamento. Isso não é verdade. O texto já era escrito, já era propagado. A Torá, os 5 livros da lei, eles já existiam, por exemplo, lá no período dos reis, como livros mesmo. Tanto é que o rei, lá em primeiro rei, segundo reis, ele manda limpar o templo e ele encontra os textos lá dentro. E ele percebe que ninguém fazia mais o que estava escrito nele. Então, veja bem, já havia o texto escrito. O próprio Neemias, já no final do Antigo Testamento, ele institui ali um culto onde é lido a lei. Então, veja bem, a Bíblia como papel, não papel, né, mas a Bíblia como texto escrito não é do Novo Testamento, ela já é do Antigo Testamento também. Mas para preservar a verdade foi feito, Deus quis que ela fosse copiada, não apenas para preservar a verdade, para que a corrupção da carne não modificasse a tradição oral da Bíblia. Entende? E isso acabou acontece com aqueles que não seguem a Bíblia escrita, né? A tradição oral, ela é atacada pela corrupção da carne e a malícia de Satanás também acaba atrapalhando justamente aqueles que não seguem a palavra escrita de Deus. Para isso não acontecer é que Deus nos deixou a Bíblia escrita. Então, veja bem, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus manifesta, ela está em atividade, digamos assim. O Espírito Santo usa a Bíblia, digamos assim. Não é que esse monte de papel tenha um poder, não é que isso aqui tem um poder, é que isto aqui é a manifestação do poder de Deus, da palavra dele, a manifestação física da palavra de Deus. E ele quis que fosse assim. E aí nós temos um texto bíblico falando sobre isso, que vão mostrar pra gente como a Bíblia enxerga a revelação de Deus e como a gente tem que enxergar também. Porque isso que eu tô mostrando pra vocês é teologia antiga, baseada na Bíblia também. E a gente às vezes foge da Bíblia. Eu não quero fugir da Bíblia mais não. Se você quiser permanecer na Bíblia, continue nesse canal e nesse vídeo, porque vai ter outros vídeos a respeito disso também. Então já se inscreve no canal pra gente continuar junto, beleza? Pra começar, eu vou deixar um exercício pra você. O Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente sabe que isso faz parte da revelação natural, a revelação comum de Deus, está aqui na confissão. Mas o que acontece depois? O que acontece no decorrer do versículo? Coloca nos comentários. Você pode colocar o versículo ou você pode descrever o que acontece aqui nos comentários, tá? Mas a Bíblia já ensinava que a criação proclamava a glória de Deus. E a gente tem aqui algumas palavras interessantes, né? Os céus significando todo o cosmo e o firmamento significando a terra também. Tanto essas coisas proclamam a glória de Deus. Não proclamam a glória do homem. Não é para o nosso bem-estar, mas para a glória de Deus. E as obras também, o firmamento anuncia que é Deus quem faz essas coisas. Só pode ser alguém que está fazendo essas coisas acontecerem, né? Então é isso. Mas o restante do versículo, o que vai falar? Bota nos comentários aqui. Paulo olha para toda a escritura e ele percebe que, diferente do que estava acontecendo no seu contexto, somente a Bíblia poderia ser útil para reverter aquele quadro. Qual era o quadro? Paulo escreve para Timóteo, e naquela época os gnósticos estavam tentando modificar o evangelho, estavam tentando pregar outro evangelho. Não apenas aonde Timóteo estava, mas naquela região toda, e na verdade no mundo todo. Eles estavam querendo distorcer a vontade de Deus. E como é que Paulo resolve o problema da discussão que havia naquele momento? Discussão, não é distorção, é distorção. Ele poderia falar para Timóteo ir para o monte e receber uma revelação. Não, vai para o monte orar, Deus vai te falar o que tem que acontecer. Ele poderia falar para Timóteo ficar ligado no sonho que ele estava tendo. Entendeu? Fica ligado no sonho, Deus vai te mostrar a verdade pelo sonho. Mas Paulo, ele volta na Bíblia e fala:
toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele não fala o seu sonho é inspirado por Deus, a visão que você teve é inspirada por Deus. Não. Paulo, ele volta nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Em outro momento, Paulo fala para Timóteo pregar apenas a palavra. Pregue a palavra. Se não me engano, é em 2 Timóteo também, né? Então, demonstra que a Bíblia considera ela mesma a palavra de Deus. Isso é uma prova clara. A própria Bíblia falando dela mesma. A gente tem aqui o restante do Salmo 19, para quem colocou nos comentários, e que fala da palavra de Deus também. A gente tem 2 Timóteo, e um livro que fala muito sobre isso também é o Salmo 119. Né? O Salmo 119 fala muito da palavra de Deus. Então vale a pena você estudar o Salmo 119 para entender como a Bíblia se considera a palavra de Deus. E isso é suficiente para a gente crer que ela é inspirada, porque ela fala a verdade de uma forma tão perfeita e interligada que isso não pode acontecer por acaso. Na realidade, ao longo do tempo, algumas pessoas tentaram imitar a revelação de Deus e não conseguiram. Você pega, por exemplo, como é que é o nome daquele livro? Um livro ali que é a tentativa de ser um livro inspirado. Pega os apócrifos, os pseudepígrafos, e compare com a Bíblia. Você vai perceber como são falsos. E a Bíblia você tem uma unidade, uma perfeição na escrita que é digna de um Deus mesmo fazer. Então a Bíblia toda é a palavra de Deus. Aqui em Hebreus 1, Hebreus eu considero o texto mais desprezado do Novo Testamento. Talvez um dos mais importantes e mais desprezado do Novo Testamento. O autor dos Hebreus vai falar o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho. Então ele está mostrando que o ato de profetizar uma coisa nova cessou em Jesus. Ele fala, Deus falou dessa forma aos pais pelos profetas. E agora nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias ele falou pelo Filho. E por que isso tem a ver com o Novo Testamento? O Novo Testamento começa com os evangelhos, que é a palavra de Jesus. É os ensinos, a vida, a história e a palavra de Jesus. Os outros livros da Bíblia que seguem os evangelhos trazem o ensino e a história do Filho, do mesmo jeito. Por isso que agora, no fim dos tempos, nós cremos que se Deus vai falar alguma coisa, se ele de fato vai falar no seu coração, na sua oração, o que ele vai falar precisa estar aqui também. Porque senão ele vai ser um Deus que se controverte. Ele vai ser um Deus que ele não é muito seguro de si, sabe? Ele fala uma coisa ali, aí depois ele fala diferente aqui, depois ele fala diferente no sonho. Então por isso que nós consideramos a Bíblia a palavra de Deus, porque ela mesma traz a ideia de ser a palavra de Deus. E a sua doutrina é tão pura, é tão perfeita, que não há motivo de desconfiar. Se você parar para pensar, as pessoas que desacreditam da Bíblia fazem isso geralmente para apoiar o pecado. Entendeu? Ninguém faz isso para apoiar o bem, faz isso para apoiar o pecado ou a injustiça, né? Teve uma menina esses dias, ela é uma ateia, né? Acho que é a ateia que fala, o feminino de ateu, ela questionou a justiça de Deus. Mas o questionamento dela era o questionamento de alguém que é injusto. Por exemplo, você considera justo soltar alguém que entrou numa escola e fez aquilo na escola inteira? Você consideraria justo soltar essa pessoa ou castigar essa pessoa? Então, o que a menina disse é que era justo soltar aquela pessoa, entende? Então, a noção de justiça dela é que o culpado não tem que pagar, o culpado tem que ser inocentado. É bem uma noção, né, daquele viés político, né? E geralmente são essas pessoas que estão discordando da Bíblia, achando que ela não é inspirada. Pessoas que querem distorcer a Bíblia para apoiar coincidentemente aquilo que Deus não fala que vai fazer, apoiar aquilo que Deus não fala que é correto, o pecado. Então, por esses e outros motivos, nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus. Você gosta disso? Continua no canal, se inscreve aqui nesse canal. Esse é o primeiro vídeo da Bíblia, a palavra de Deus. É introdutório. Depois a gente vai trazer outros assuntos. Eu vou ter que bolar aqui um esquema para trazer para vocês, mas vai dar certo. Até o final do ano, nós sanamos todas as dúvidas a respeito da Bíblia ser a palavra de Deus. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!